Olá, tudo bem? Meu nome é Robson Júnior e eu quero compartilhar com você um verso da Palavra de Deus que está lá em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e assim venham tempos de refrigérios pela presença do Senhor. Geralmente, quando um cristão ou alguém que abre a Bíblia e lê esse versículo, a primeira palavra que se destaca para eles são: convertei-vos. Só que para você entender o que significa converter, você precisa entender o que significa pecado, porque o texto diz: para que sejam apagados os vossos pecados e assim venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que é pecado para você? De acordo com a própria Bíblia, pecado é transgressão da lei. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz assim: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. De fato, pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão à lei também lá em Romanos capítulo 7, versículo 7. Então, mas o que é pecado no original grego? No grego a palavra pecado é hamartia, que significa errar o alvo. E também o termo pode ser aplicado como sair do trilho, sair da linha, sair do caminho. Então, hamartia significa errar o alvo, transgredir a lei, sair do caminho, sair do trilho. E já que pecado significa sair do trilho, sair do caminho, errar o alvo, transgredir a lei, o que significa converter-vos? A palavra converter-vos no original grego é epistrefo. O que significa epistrefo? Significa voltar para o caminho, dar um giro de 180 graus, ou seja, se você está indo num caminho errado, pecado, hamartia, e agora você quer mudar de caminho, se converter, epistrefo, voltar para o caminho. Geralmente pessoas que estão trilhando o caminho das drogas, caminho da bebedice, caminho da prostituição, caminho que conduzem à morte, quando elas ouvem a palavra de Deus, e aí gera uma volta de 180 graus, aonde elas agora abandonam aquele caminho errado, o caminho da morte, o caminho do pecado, o caminho da transgressão, e se voltam para Deus através do epistrefo, que significa voltar para o caminho. Só que epistrefo significa apenas mudança exterior. E a mudança interior ocorre quando? Observe que no verso diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A mudança exterior é convertei-vos, é epistrefo, que significa voltar para o caminho, parar de transgredir, voltar para o caminho do Senhor. E o que significa arrependei-vos no original grego? Arrependei-vos, a palavra é metanoia. Metanoia significa transformação espiritual. Por quê? Geralmente, se arrepender-se é algo interior, porque geralmente quando você está no caminho da transgressão, no caminho do pecado, e você agora aceita Jesus, como a gente tem visto aí, as igrejas estão enchendo, as pessoas saindo da bebedice, saindo das drogas, isso é muito bom. Só que, infelizmente, tem pessoas vindo para a igreja e continuando só no estado de epistrefo, mudança exterior. Porque a mudança interior é o arrependimento. Só que esse arrependimento, essa transformação espiritual, a metanoia, o estado de metanoia, que significa mudar completamente o seu interior, significa não apenas você abandonar o pecado, significa você odiar o pecado, como Deus odeia. A palavra do Senhor diz que Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então, isso implica que quando eu me transformo, quando eu me arrependo e me converto, geralmente agora o que é que acontece? Eu passo a odiar o pecado, eu passo a abominar o pecado, eu passo a repugnar o pecado. E geralmente a gente ouve muito da boca das pessoas, inclusive muitos de nós, eu já falei isso também, que a gente fala: o pecado é gostoso. Isso ainda é porque não aconteceu um estado de metanoia, porque quando você realmente se arrepende daquilo, você faz morrer a sua natureza humana. Quando a Bíblia diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana, observe, algo morto deseja, algo morto sente vontade, algo morto quer fazer alguma coisa, não. Quando a vontade carnal morre,
você realmente entrou no estado de metanoia, de arrependimento. Você passa agora não mais desejar o pecado. Porque quando você abre a boca, e eu abrimos a boca para dizer o pecado é gostoso, e a gente não peca porque hoje somos cristãos. Inclusive muitas pessoas dizem, eu sou crente, mas se eu não fosse eu faria isso. Eu sou cristão, mas se eu não fosse eu faria isso. Isso é apenas mudança exterior, epistrefo, conversão exterior. Mas quando é interior, você não comete o pecado porque você passa a odiar o pecado pelo fato de que você aprendeu a amar a Jesus Cristo. E se você aprende a amar a Jesus Cristo, você passa a ter o caráter de Jesus Cristo. E Jesus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Então, para você entender esse texto, geralmente, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrepender significa mudança interior, metanoia, transformação espiritual. É algo de dentro. E converter-vos é algo exterior, mudança, voltar para o caminho, voltar para o trilho, parar de transgredir a lei. Eu vou lhe ser mais claro. Por exemplo, você chega a alguém que não aceitou Jesus, não professa nenhuma religião, mas que bebia, se prostituía, vivia uma vida de pecado, e agora você chama a pessoa, vamos para a igreja, Jesus quer mudar a sua vida. E ele vai dizer, não, eu não preciso, porque eu bebia, mas não bebo mais. Eu gastava dinheiro com coisas erradas, não gasto mais. Eu usava drogas e não faço mais. Isso é apenas epistrefo, conversão, mudança exterior. A mudança interior é quando você realmente se arrepende, reconhece o seu estado de pecador e se volta para Cristo. E agora começa a ter um relacionamento com Cristo e passa a abominar, a odiar o pecado. Como Cristo, como Deus, odeia o pecado. Então, para você, agora eu quero deixar essa palavra, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E assim, pela presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Você já parou para pensar se sua conversão é apenas exterior ou se sua conversão é interior? Porque a conversão interior é aquela que Jesus diz. Amai o que vos persegue, orem pelo que vos odeia. Então, queridos, que nesse dia você possa buscar Deus para que Deus traga a transformação ao estado de metanoia, de epistrefo, verdadeiramente para a sua vida. Assim como também eu tenho que diariamente, porque é uma luta diária, nós precisamos entrar no estado de metanoia e epistrefo todos os dias, ou seja, transformação espiritual e mudança de caminho, porque quando você se transforma por dentro, o seu exterior também se transforma. Então que Deus abençoe você e que a gente possa se arrepender, se converter, e os nossos pecados vão ser apagados, porque virá tempos de refrigério pela presença do Senhor na minha e na sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família.